Vamos lá. Vamos falar de estatística. Para acessar a estatística, você clica aqui em cima, em um desses dois pontos aqui. Você tem o painel de estatísticas. Você pode ver as estatísticas por ilha ou para todas as ilhas, tá? Vamos fazer por todas as ilhas aqui no meu exemplo, só para simplificar, beleza? A gente vai falar desses 5 pontos aqui de estatísticas. Nessa primeira parte, que fala sobre produção, o que a gente encontra nesse painel? Todos os itens, né, que estão sendo produzidos em todas as ilhas. E o que a gente identifica aqui? Olha só, temos 2 barras no bem aqui de máquinas de costura. Temos 2 barras, uma verde e uma azul. A verde indica quanto eu produzo, a azul indica quanto eu consumo. Na verde aqui embaixo, eu tenho essa barra verde mais clara e essa barrinha verde mais escura. O que isso indica? Indica a verde clara é esse primeiro número e a verde escura é o segundo número. O que isso indica? Que eu produzo 20 toneladas por minuto de máquinas de costura, sendo que eu poderia produzir 41. Eu tenho capacidade para produzir 41 toneladas por minuto, mas só estou produzindo menos da metade. Isso é um problema. Você tem mais fábricas e menos capacidade, ou seja, você pode ter menos pessoas nas fábricas trabalhando por um problema de quantidade de pessoas faltando nas suas ilhas. Você pode ter fábricas pausadas que aí produzem menos, tá? Então precisa ser analisado isso. A barrinha azul aqui indica que eu preciso de 26 toneladas por minuto. É o meu consumo de máquinas de costura. Este menos 5, menos 9, essa variação aqui, ela tá assim porque é por minuto, tá? Mas isso está me indicando um problema de déficit. Eu estou consumindo mais do que eu preciso, mais do que eu fabrico, aliás. Eu consumo mais do que eu fabrico, por isso que está negativo. Isso é um problema. Isso reflete nas necessidades dos moradores, elas não estão sendo cumpridas na totalidade, né? Então eu tenho toda uma bola de neve acontecendo aí. Eu tenho casas com o espaço dela na totalidade não sendo ocupado, eu tenho pessoas infelizes, eu tenho menos impostos sendo arrecadados, tá? Então esse desbalanceamento aqui desencadeia todo um problema aí nas informações do jogo. Isso aqui estando balanceado é o ideal. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho, acho que isso aqui é almôndegas, né? Esse goulash aqui. Eu tenho produção de 2, na verdade como está oscilando, tá? Ficou menos 2 agora aqui, mas vamos ver um que está mais ou menos numa média aí bacana. Gás. Eu tenho 3 usinas de gás produzindo gás, consigo produzir 3 toneladas de gás. Não são 3 de quantidade, não. São 3 toneladas, tá? Eu tenho 3 toneladas sendo produzidas, eu produzo 3 toneladas e eu estou consumindo 3. Por isso esse número está 0. Beleza? Então isso está balanceado. Eu produzo o que consumo. Nada mais, nada menos. Esse 300 também sinaliza isso, tá? Eu tenho a minha produção de 3 aqui, ó, produzindo a 100%. A minha fábrica de gás, minha mina de gás, ela está produzindo a pleno vapor. Beleza? Está aqui os 3, ó, a 300%. O que esse número aqui final indica? Indica o quanto este bem está sendo convertido em dinheiro. No caso do gás, como ele é um bem de consumo para os dirigíveis, ele sempre vai ficar negativo. Sempre vai ficar negativo o gás. É o que o dirigível faz que vai me dar o retorno. No caso aqui da lâmpada, ó, a lâmpada ela é comprada pelos moradores. Então eu tenho 14.212 de dinheiro aqui para toda essa lâmpada que eu estou produzindo. A lâmpada precisa de filamentos, entre outros, né? Precisa de filamentos. Os filamentos eu sempre vou ficar negativo, porque as pessoas não compram os filamentos, elas compram as lâmpadas. Os filamentos são uma matéria-prima para a lâmpada, então sempre vai ficar negativo. Então aqui, por exemplo, a lâmpada, nesse outro gráfico aqui, você vê o que você necessita de matéria-prima para produzir uma lâmpada. Precisa de vidro, precisa de filamentos, areia e carvão. Então você vê aqui como está a produção em toneladas por minuto desses bens. Você pode desmarcar aqui, ó, por exemplo, só ver a areia e a lâmpada.
Então você está produzindo mais areia do que está consumindo para as lâmpadas. É que a areia é uma matéria-prima também usada para outras fábricas. Por isso que está em alta aqui. Então, esses gráficos de produção é fundamental para o jogo, para você ir acompanhando e balanceando. Né? Eu tenho que fazer muitos ajustes aqui ainda. Tenho coisas que eu produzo a mais do que eu consumo. Eu tenho fábrica aqui de café, ó, produzindo ok, porém eu estou consumindo muito mais grãos do que as fábricas de café estão necessitando. Eu estou num crédito aqui. Isso não é bom. É bom você estocar, né, mas não muito. Armazenamento. O que essa parte aqui vai te mostrar? Em todos os bens, como está a sua capacidade aqui de armazenamento de cada bem. Então, para madeira bruta, a gente tem 15.129 toneladas. Esse gráfico aqui, essa barrinha indica a minha capacidade de armazenamento em todas as ilhas. Eu estou marcando aqui, ó, todas as ilhas. E a barrinha verde indica o meu estoque. Então eu estou quase atingindo a capacidade máxima de armazenamento. Tá? Já o peixe, ó, eu estou armazenando menos do que eu tenho de espaço disponível para armazenar peixe. Essa outra seta indica se minha produção está estável. Aqui, se eu estou produzindo menos do que eu estou consumindo, ou se eu estou produzindo a mais do que eu estou consumindo. Ele fica no verde aqui no positivo. Isso reflete nesse número aqui, ó. Quanto de negativo eu estou, o positivo sempre, o neutro aqui vai ficar sempre no zero, e o positivo indica quanto em toneladas, né, por minuto eu estou produzindo a mais aqui no caso da seta verde. Beleza? Também é importantíssimo para você, uma outra forma de você acompanhar a produção dos bens. Nessa penúltima coluna, o valor de venda, e na última o valor de compra, né, e o valor de venda de cada bem. E nessa última parte aqui, ó, por exemplo, o vestuário, ele vai me falar onde estão, ele vai te levar, né, se você clicar, ele te leva para o local aonde você tem as fábricas. Então nessa última parte aqui, ó, da parte de armazenamento, ele vai mostrar para você onde estão, né, minhas fábricas de vestuário, quais ilhas estão localizadas as fábricas, e aí a posição, o número de cada fábrica dessa por ilha. Beleza? Se você clicar aqui, ele vai abrir o local do mapa onde está a minha fábrica de vestuário. Vamos falar agora de economia. Nessa primeira parte aqui em cima, é a parte positiva, né? Os impostos, os lucros, como o seu dinheiro entra, e a parte aqui de baixo, as despesas, como o seu dinheiro sai. Na primeira parte, a gente tem o dinheiro entrando através de ações. A gente faz um vídeo depois para falar sobre ações. Eu tenho ações compradas aqui, ó, dessas duas ilhas. Isso está me gerando 64,0 alguma coisa aqui de lucro. O jornal também pode me gerar lucro através das notícias, né? Notícias manipuladas ou notícias reais. No caso, não está me gerando nada. Os impostos pagos pelos residentes. Você vê que a minha maior parcela aqui de positiva, né, de dinheiro, está sendo através dos impostos dos residentes. Dinheiro pago pela visita, pelos visitantes. Eu tenho um cais público aqui na ilha capital, e esse cais está me gerando aqui 18,021 de dinheiro desses visitantes, porque ali nessa ilha eu tenho zoológico, tenho museu, tenho outras coisas que estão atraindo público e me gerando esse dinheiro aqui. Então eu tenho aqui de uma forma positiva 476 mil em média mais ou menos. Em despesas, eu tá saindo menos do que entra. Isso é o ideal, né? Até para sua vida pessoal, o ideal é que você gaste menos do que você recebe, tá certo? Por isso que eu estou positivo aqui, ó, em 85 mil. Despesas. Eu tenho aqui todos os itens, né, nos quais eu estou gastando. Por exemplo, edifícios de produção, ó, uma parcela considerável aqui está indo para a manutenção desses prédios aqui de construções. Então, a adega de champanhe, eu tenho 1.800 aqui, ó, duas adegas nessa ilha, com uma taxa aqui de 1.800 que eu estou pagando. Ali na Ilha Rainha, 900. O forno aqui do aço, estou com esses gastos todos aqui, ó. O apiário, a cabana do caçador. Então você consegue acompanhar aqui os edifícios de produção, aqui os gastos que eles estão gerando. Taxas reais, as taxas que os agricultores... O que é necessário
para manter as pessoas. Tá? Então você vê aqui peso que as faixas aqui sociais, navios de guerra, as instituições, beleza? As rotas, né? As rotas também tem custo para manter essas rotas. Beleza? Então você consegue aqui ir vendo como o seu dinheiro entra e como o seu dinheiro sai e poder administrar melhor essa parte. População. Aqui nessa parte de estatísticas você acompanha como está a quantidade, sua população, aí o gráfico, o índice populacional de todas as suas ilhas, tá? Eu selecionei todas as ilhas aqui, beleza? Então, agricultores. Vamos destrinchar o que é essa primeira linha. Agricultores. Eu tenho 178 casas de agricultores em todas as ilhas. E essas 178 casas me geram 1.780 vagas de pessoas, vagas únicas. Só que eu tenho 1.773 pessoas morando. Tem uma diferencinha pequena aqui, né, de 28, alguma coisa assim. O que acontece aqui? Provavelmente é alguma casa que está com algum bem faltando, algum bem mais distante que não atingiu aquela casa, e aí, por isso, não atingiu ali as necessidades básicas, por exemplo, dos agricultores, para aquelas casas ali, aquelas pequenas casas, e por isso não conseguiu ocupar na totalidade aquela casa. Aqui já, por exemplo, investidores. Eu tenho 181 casas de investidores, gerando 9.050 vagas, porque uma casa de investidor, ela cabe muito mais gente do que uma casa de agricultor. E eu tenho 8.326 pessoas ocupando essas 9.050 vagas. Também tem um problema aqui, vagas sobrando. Tenho mais vagas nas casas do que a população em si. Por isso, por problemas que eu tenho que analisar, provavelmente ligado a bens faltando, um determinado bem ali, ou uma coisa que gera a felicidade, ela está faltando, e aí a pessoa abandona, vai embora. Então você tem vagas nas casas por conta disso. Essa última coluna aqui, ó, indica a quantidade de mão de obra que eu preciso. Então, para agricultores, olhando para todas as ilhas, eu estou precisando 15 agricultores para que todas as fábricas, todos os postos de trabalho fiquem 100% ocupados por agricultores, desculpa. Trabalhadores agora. Trabalhadores eu tenho pessoas sobrando, pessoas ociosas. 238 aqui, ó, no total, em todas as ilhas. Isso também tem efeito colateral. Por um lado, 238 pessoas pagando impostos, ou seja, eu estou aqui, 8.720 vagas e 8.720 pessoas ocupando essas vagas, está 100% ocupado, só que eu tenho menos postos de trabalho. Estou gerando umas pessoas ociosas aqui. Isso não é totalmente ruim, mas gera efeito colateral. Essas 238 pessoas estão consumindo bens. Eu poderia eliminar essas casas, e aí eu tenho também bens, consumos, sendo armazenados. Aquela balança do que eu mostrei ali de produção, ela pode ser melhor equilibrada se eu eliminar alguns trabalhadores, por exemplo, consumir menos. Em contrapartida, se eu tiver alguma fábrica pausada e eu reativar, eu vou usar esses trabalhadores que estão ociosos. Então precisa analisar antes de demolir as casas dos trabalhadores. Se eu tiver uma fábrica pausada que usa trabalhador, eu tenho que analisar. Está pausado momentaneamente, eu vou reativar? Se eu for reativar, eu vou precisar de trabalhador. Então não posso mandar eles embora. Eu não posso destruir as casas. Tem que analisar. Não é fazer de qualquer jeito, tá? Isso serve para todo mundo. Nessa parte de baixo aqui, ó, eu tenho o nível de felicidade de cada faixa. No caso aqui a gente vê, ó, que as idosas lá de Embessa estão com o nível de felicidade mais alto. E os exploradores e os técnicos do Ártico, eles estão nem felizes, nem infelizes. Eles estão neutros, e isso não é bom. É bom que eles estejam sempre com a felicidade acima do zero, para que eles paguem mais impostos, para que o jogo fique mais saudável aí. Beleza? Se tivesse negativo, estaria uma barrinha vermelha para baixo aqui. E nessa parte aqui, né, é a distribuição das pessoas, né, nas ilhas, e nessa última aba que mostra como está a evolução, como que minha população ela está surgindo nas ilhas ou indo embora. Então você vê aqui, ó, que os trabalhadores eles oscilam, eles chegam na ilha, eles vão embora, eles chegam na ilha, eles vão embora. E isso é por conta de um desbalanceamento de bens que está acontecendo
né? O bem, uma hora ele começa a ser produzido, eles começam a consumir, esse bem fica negativo, durante um tempo eles vão embora. Por isso que está oscilando desse jeito aí, tem que analisar os trabalhadores. O ideal é que fique flat assim, ó. Isso é sinal de saúde ali dos bens, né, da felicidade desses moradores. Vamos para o nosso último quadro aqui de estatísticas, que são os seus objetos, os seus bens, né, os seus itens que você tem ou adquirido, ou conquistado, ou comprado. Então tudo que está colorido aqui são os bens que eu tenho. O bem que eu tenho com check aqui sinaliza que ele está sendo usado. No caso aqui o elefante, por exemplo, ele está no zoológico. Estou usando esse elefante no zoológico. Se eu clicar aqui, ele vai me mandar lá para o mapa capital o zoológico, né? Vai me mostrar ali bem no centro onde está o elefante. Eu tenho aqui, por exemplo, esta partitura aqui musical, está no museu, sendo usado no museu, né? E está também na capital, né? Esses outros aqui que não tem check é um item que eu tenho, mas ele está ali guardado. No caso aqui, ó, ele está no posto comercial na capital. Tá lá guardado sem uso nenhum, beleza? Por exemplo, aqui eu tenho essa estufa, ela está sendo usada no sindicato lá em Taborimi, lá em Imbessa. Eu tenho um sindicato lá que está usando esses 3 itens aqui, ó. Um deles é a estufa, né, que eu cliquei. Se eu clicar aqui, ele vai mandar lá para Taborimi, nesse sindicato aí, tá? Então, e aí você marca aqui, ó, os desconhecidos, que são esses caras em preto e branco. Aí ele vai te mostrar aí todos os possíveis itens que você pode ter ainda, ou conquistar ou comprar, né, de todos os mundos. Beleza? Tem muita coisa pela frente. Tá? Então, era isso, né? Estatísticas, fundamental para você administrar seu jogo. Sem entender essas abas aí, você fica meio perdido, você se descontrola, fica batendo cabeça, então é bom entender, né? Faz parte do básico aqui, indo um pouquinho para o intermediário, e a gente vai evoluindo aí nos jogos, né, nos vídeos, e vai mostrando um pouco mais aí do que tem aí nesse universo desse jogo, ano 1800, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, obrigado por ter assistido e até o próximo.